Meus irmãos, paz a todos, alegria nos corações é o que eu desejo na noite de hoje. Mais uma vez aqui estamos com muita alegria nos nossos corações, esse desejo de estar com vocês, de conversar um pouco, de falar sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem da nossa doutrina espírita. E o desejo maior é de que tudo mais possa transcorrer da melhor maneira possível, que eu possa ter e receber as intuições necessárias dos amigos espirituais para bem conversarmos sobre esse tema de tamanha importância nesse tempo atual. Todos os temas eles têm uma importância muito grande que os nossos irmãos e companheiros têm desenvolvido ao longo de toda essa trajetória, e esse é mais um deles. Nós vamos trabalhar. Desejo de paz nos corações nesta hora, dizer que ainda estamos trabalhando dessa forma virtual, realizando os nossos estudos, as palestras que são realizadas na nossa casa, através dessa forma virtual, em função, todos sabem, da pandemia. Desde o ano passado estamos trabalhando dessa forma. E o nosso desejo é de que tão logo tudo isso possa passar, para que estejamos juntos, trocando abraços, trocando nosso aperto de mão, podendo estar próximos uns aos outros, e isso vai ser importante para todos nós. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Deus e Jesus. Por isso que eu disse da importância desse tema e desse momento para todos nós, como precisamos falar de Deus. E toda vez que eu falo desse tema, eu sempre me falo da questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec, então, formulou aos espíritos quando indagou a eles que é Deus, né? O que é Deus? E ele não perguntou quem é Deus, né, trazendo talvez uma figura, mas sim o que é Deus. E os espíritos então responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É o Deus cósmico, o Deus de amor, o Deus que nós conhecemos. Né? Deus é amor, dito pelo apóstolo João. Mas aí, muitos perguntam, e Kardec também indagou aos Espíritos na questão de número 4 do Livro dos Espíritos. Mas como é que nós podemos provar, como é que se pode provar a existência de Deus? E os Espíritos então responderam num axioma, ou seja, numa máxima, que diz: não há efeito sem uma causa. E certamente, quando nós olhamos para tudo que está ao nosso derredor, quando nós olhamos para o universo, né? O universo, ele está aí, ele foi criado, ele existe, e certamente tem que ter um Criador. Olhamos para toda essa imensidão que existe, as montanhas, olhamos os lagos, rios, os mares, olhamos as florestas, vemos os pássaros com toda a sua beleza, os mais diversos animais espalhados por toda parte pelas florestas. Conseguimos perceber ainda no cosmos, não é? Percebemos as estrelas, sabemos que temos lá os planetas e tudo o mais que nós olhamos ao nosso derredor, tudo é uma grandeza, uma grandiosidade. E certamente, quando nós olhamos para todas essas coisas, conseguimos pensar que não é criação do homem, que tem que ter alguém, algo, né? Alguém superior a ele para criar todas essas coisas. E certamente nós bem sabemos que é Deus, né, o Pai, aquele que está nos céus, que criou todas essas coisas. Algo superior que está além de cada um de nós. E ainda não foi essa semana, mas há alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem, que é a mensagem do livro Momento Espírita. Eu gosto muito dessas mensagens, e ela me tocou assim profundamente. E eu separei essa mensagem até mesmo porque
ela fala assim diretamente para nós, aos nossos corações, sobre Deus. Eu queria até ter lido essa mensagem, mas na hora que eu montei todo um esquema, todo um aparato aqui para poder fazer aquela leitura, né? Porque quando a gente está na casa espírita, que tem o Data Show, lá estava sempre o João, né? João Haroldo, que a gente sempre solicitava, e ele, né, de alguma forma, no seu bom coração, fazia as leituras para mim, me auxiliando nesse trabalho. Mas eu quis montar aqui um aparato, mas não foi possível. E eu quero, então, narrar um trecho desse texto belíssimo, que tem como título Arquiteto, Escultor, Maestro. Ele vem dizendo, mais ou menos assim, que Kress Morrison, que é um cientista, né, que ele foi o presidente da Academia de Ciência, lá de Nova York. E ele observou que, de alguma forma, quando ele olhava para o mar, nas suas questões minúsculas, lá na profundeza do mar, via aqueles seres pequeninos, corais e tudo mais que existe no mar, e ele ficou pensando, deve existir certamente alguma coisa além disso. Ele dizia que tinha que ter um arquiteto, né, para poder construir todas aquelas coisas, formar os corais de forma a organizar tudo da melhor maneira possível. Ele olhou também para as folhas e via que cada folha de uma árvore ela tem uma sutileza que nenhuma folha se parece com a outra, se formos comparar em seus detalhes mínimos. E aí ele ia questionando, ele começou a pensar, não é? Quem foi então que deu, ele diz assim, quem foi o químico que colocou o aroma, o sabor em cada fruto ou em cada fruta? Não é? Quem foi esse químico capaz de fazer isso, de colocar cada sabor? Qual foi o maestro que ensinou aos pássaros aquele cantar, o cantar específico de cada um? Quem foi que colocou na boca ou no bico de cada um desses pássaros o canto? E ele vai ainda descrevendo tantas outras coisas mais, e ele fala a respeito dos animais. E ele se encanta com esse momento, porque ele fala de um fenômeno muito visto por nós há algum tempo atrás na televisão, e por muitos ainda lembrados, que é o fenômeno da piracema, que em tupi quer dizer a subida do peixe. Ele mostra que nesse período, então, da desova, os peixes fazem um caminho contrário, nadando contra a correnteza. Eles retornam, a fêmea coloca lá, então, os seus ovos, os machos lançam sobre esses ovos os espermatozoides, para que eles, de alguma forma, sejam ali fecundados. E é interessante que todo esse processo também, ele se dá de retorno, né? Contrariando o andar das águas, da corrente. Não é? Então, os peixes, de alguma forma, eles contrariam. Isso ao redor do mundo. A piracema se dá no mundo inteiro. Os peixes fazem essa dança de retorno, para, de alguma forma, deixarem lá as suas larvas e colocando, então, povoando, então, os rios. E ele achou aquilo muito interessante. Mostrou também um outro momento, que é o momento em que um pássaro ele vai buscar recursos para a construção da sua casa. E esse pássaro é o João de Barro. Interessante que quando ele vai construir a sua casa, ele procura o local mais alto da árvore, o topo. Ele vai lá para o topo. E então ele começa o processo de construção da sua casa buscando os ramos, buscando uma série de recursos materiais para que ele possa então realizar a construção da sua casa.
Porque nesse momento, no período do acasalamento, ele precisa construir a sua casa. E através desses materiais que ele vai buscando na natureza, né, o barro, os ramos, ele constrói então essa casa. E quando a casa já está pronta, já está quase pronta, ele vai até a ponta da casa, coloca o bico para o lado de fora para verificar para que lado o vento está soprando, para que ele verifique como é que ele vai soprar no período do inverno. E aí o que ele faz? Ele constrói a porta da sua casa no sentido contrário, para poder preservar os seus filhotes. A casa, então, ela fica dividida em 2 compartimentos. Um compartimento ele é todo forrado com penas, onde os filhotes ficarão e serão de alguma forma preservados ali pelas fêmeas, mostrando então um fantástico fenômeno da natureza. E aí vem um questionamento. Ora, quem foi que ensinou tudo isso a esses animais? Quem foi que deu beleza a todas essas coisas? Quem foi que trouxe todos esses recursos para que todas essas coisas pudessem acontecer? E esses questionamentos ficam na nossa mente e nós vamos refletir então agora a respeito de quê? A respeito de Deus, que é o nosso Pai, o Deus de atributos variados, tais quais, né, colocados no livro dos Espíritos, falando dos atributos infinitos de Deus. Que Deus ele é imutável, ele é imaterial, Deus é único, Deus é eterno, é onipotente, é onipresente também, e é soberanamente justo e bom. Esse Deus de atributos variados é Ele que nós devemos buscar nos momentos, nos instantes de nossas vidas. Nós estamos vivendo agora um período extremamente difícil para todos nós, na humanidade de um modo geral. O momento de pandemia pelo qual o mundo vem atravessando, e especificamente eu quero falar aqui do nosso Brasil, da nossa terra, de onde nós vivemos, nós estamos atravessando um momento muito difícil, muito complicado, de onde nós necessitamos ainda mais aumentarmos a nossa fé, a nossa crença em Deus e nos posicionarmos ainda mais naquela posição, naquela postura tal qual a Madre Teresa solicitou àquela jovem noviça, para que aquela jovem que queria tanto contribuir para a edificação do reino de Deus na terra, e a Madre Teresa, quando a jovem indaga ela o que ela poderia fazer, a Madre disse para a pequena noviça, não é? Para aquela jovem, encha os céus de bênçãos. E nós estamos, nesta hora tão grave pela qual nós estamos passando nesse momento, de nos aproximarmos ainda mais de Deus, de rogarmos a Ele, de pedirmos a Ele que nos auxilie, que nos ampare nesses momentos de dificuldades pelos quais a terra vem atravessando, fruto ainda da nossa inobservância das leis de Deus, de todos os seus recursos. Ainda dizia aqui sobre esses recursos infinitos que nós temos, que o homem, que nós, os homens, temos aqui na Terra, recursos que nos foram dados de Deus, por Deus, para serem bem aproveitados. E em alguns momentos, em muitos momentos, nós não temos sabido utilizar de todos esses recursos que a natureza nos traz e temos, de alguma forma, destruído tudo isso. Pela beleza que temos ao nosso derredor, temos poluído os rios, temos de alguma forma trabalhado para que haja um deserto das nossas florestas. Enfim, nós não temos nos utilizado muito bem. Mas isso já é um outro tema, que nós poderemos verificar até lá na lei, nas leis morais, no livro dos Espíritos. Mas o nosso assunto aqui é falar de Deus, de Jesus. Deus que é o Pai
que tudo nos dá, que tudo pode. Por isso que ele é onipotente, porque pode todas as coisas. Deus também, nos seus atributos, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. E é onipresente, porque ele está presente em todas as coisas, ele está em tudo. Então, quando nós solicitarmos a ele em oração, elevando os nossos pensamentos com fé, com vontade, com o desejo de que todas as coisas possam acontecer no melhor, certamente isso vai acontecer, que nós possamos fazer isso. Mas aí vamos falar então de Jesus. Jesus foi o enviado à Terra, o enviado pelo Pai, enviado por Deus para trazer recursos importantes para nós aqui na Terra, nos momentos de dificuldades que nós vivíamos e ainda continuamos vivendo. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, abre com um versículo muito importante para nós, na qual Jesus diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que esteja escrito na lei não se haja cumprido, até o único iota e o único ponto. Isso está colocado lá em Mateus, em São Mateus, no capítulo número 5, nos versículos de número 17 e versículos 18. 17 e 18. É Jesus falando para todos nós que todas essas coisas não se cumprirão até que os pingos sejam colocados nos is. O que representa isso? Né? E ele vem dizer, então, que ele não veio destruir a lei. Que lei é essa da qual ele fala? Ele fala da lei antiga, porque Jesus é a segunda revelação. Moisés, a primeira revelação, e trouxe uma lei dura, que é a lei que era no sentido de disciplinar os homens que tinham dificuldades de entendimento. E certamente nós, os seres reencarnacionistas, compreendemos que éramos nós mesmos, lá naquela época, com todas as nossas dificuldades. Então vem Jesus dizendo que ele não veio destruir a lei e nem tampouco os profetas, mas ele veio dar um cumprimento a essas leis. Mas de alguma forma, quando ele traz a sua lei, que é a lei de amor, ele vem também, de alguma forma, trazendo recursos novos e importantes para nós, os homens, no sentido de que os nossos corações pudessem se abrir para compreender melhor essas verdades, né, que ele trazia para cada um de nós. E ele vem trazer, então, que daquelas leis trazidas por Moisés, das 10 leis trazidas por Moisés, ele resume, então, em 2 leis. E é importante entender, né, essas leis pelo conhecimento do Mestre Jesus. Né? Ele vem trazendo essa lei falando do amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele diz, então, está aí a lei e os profetas. Porque numa passagem do Evangelho, um doutor da lei, estando em contato com Jesus, ele pergunta como é que ele poderia obter o reino dos céus. Era o desejo dele. Mas, na sua pergunta, mas estava embutido ali também aquele desejo, aquela vontade de pegar Jesus, de tentar Jesus, se ele falasse alguma coisa que fosse contrária àquele pensamento, aquela fala de Jesus ali naquele momento. Era o pensamento daquele homem, né, do doutor da lei. Como é que eu posso, então, obter o reino de Deus? E Jesus, então, diz para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Este o primeiro mandamento.
E eis um segundo que é semelhante a este: amareis o teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei, ele se espanta, porque Jesus era também conhecedor das leis antigas, da lei do Velho Testamento. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, ele vai buscar esses recursos lá em Deuteronômio, no livro antigo, lá no capítulo de número 6, versículo 5, e traz o complemento disso: mas amareis o teu próximo como a ti mesmo, lá em Levítico, no capítulo de número 19, versículo 18, mostrando a extensão do conhecimento de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo e veio entre nós, na sua grandiosidade, trouxe recursos extremamente importantes para todos nós e trouxe a mensagem, a sua mensagem de amor, que nós, naquela época, não pudemos compreender, porque ainda não estávamos suficientemente preparados para essa compreensão. Por isso que ele nos falou através das suas histórias, chamadas de parábolas. E nessas histórias, onde ele não podia nos revelar todas as coisas, porque nós não tínhamos ainda essa maturidade para compreender todas as coisas. Ele foi nos trazendo essas histórias para que, no decorrer do tempo, com o nosso crescimento, com a nossa evolução espiritual, pudéssemos então ir absorvendo todos esses recursos. Hoje, a doutrina espírita abre o nosso entendimento para compreender melhor essas verdades santas e consoladoras colocadas no Evangelho. Kardec traz luz nova para todos esses recursos, abrindo o nosso entendimento com as indagações, com os questionamentos que foram feitos aos espíritos e com as suas respostas, trazendo os recursos a nós outros, ampliando assim o nosso entendimento. Mas ainda pensamos, passado mais de 2000 anos, 2021 anos da vinda de Jesus, os corações ainda estão sedentos e muitos desses corações endurecidos em face das dificuldades de abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento, em função ainda do orgulho que impera, do orgulho que ainda está dentro de cada um de nós, pela arrogância, pela prepotência, por essa falta da humildade dentro dos nossos corações. Jesus veio, pregou, mas não somente pregou, ele não disse, ele não só falou e pregou, mas ele exemplificou, ele mostrou para cada um de nós como realizar, como poderíamos realizar, como fazer, e deixou muitos e muitos exemplos nas andanças que fez com os apóstolos e com as mais diversas pessoas que contribuíram também para a edificação do seu Evangelho, para a edificação do reino de Deus na terra. Nós somos os outros continuadores desta obra. A nossa tarefa é de continuar edificando. Aqui estamos nós, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E num trecho muito bonito, muito importante deste livro, nós verificamos, então, que Jesus traz, então, nesse trecho, mostrando que para cá, para o Brasil, transplantei, então, a árvore do meu Evangelho. E nós vamos rogar ao anjo Ismael, né, aquele que tem essa bandeira com o lema, né, Deus, Cristo e caridade, possa de alguma forma nos ofertar essa chance de crescimento, essa chance de transformação, de buscarmos recursos novos para que possamos ser muito mais fraternos, para que possamos desenvolver esse amor a Deus na sua extensão maior, mas para que possamos também colocar esse amor ao próximo em prática nas nossas vidas, em todos os instantes, de uma forma muito mais efetiva. Sermos muito mais fraternos e nos doarmos a nível de entrega uns para os outros.
É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que o nosso Mestre Jesus veio fazer no nosso meio, veio difundir entre nós. E nós estamos então vivendo esse momento, que é um momento de oração, de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele possa nos dar a chance de passarmos por esses momentos que estamos passando agora na Terra, com esse período da pandemia, e que possamos ter um olhar de mais generosidade, de mais amor para o nosso querido Brasil, que possamos elevar os nossos pensamentos através das nossas orações, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos mentores espirituais, aos guias espirituais, possam nos conceder, então, essa chance, essa oportunidade desse crescimento, dessa renovação, que possamos viver com muito mais alegria esses momentos que estamos passando, na certeza de que Deus é o Pai de todos nós, né? O Deus único, o Deus eterno, e de que Ele nos quer melhores, de que esses momentos que nós estamos vivenciando serão lições importantes para todos nós aqui na Terra. Que os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual em função do desencarne, pelo Covid, que eles, de alguma forma, recebam na espiritualidade todos esses recursos para a sua transformação, para o crescimento, e que possamos trocar com eles, através das nossas energias, das nossas orações, os benefícios que Deus concede a cada um de nós em todos os instantes das nossas vidas. Que nos unamos em conteúdo de espiritualidade, que possamos entrelaçar as nossas mãos com muito mais alegria, com muito mais amor, na certeza de que os amigos espirituais hão de nos auxiliar nessa tarefa. Fico sempre muito feliz em ter essa chance, essa oportunidade de conversar com vocês. Gostaria, como disse logo no início, de estar na Casa Espírita, podendo trocar com vocês energias muito mais próximas. Mas isso, de alguma maneira, não tira essa nossa mesma vibração, esse nosso mesmo desejo de sentir vocês através dessa energia que trocamos nesse momento, e que eu tenho a certeza, ela sai daqui para lá e vem daí para cá também. Né? Então, que possamos trocar com os outros, com os demais irmãos, dessa energia que conforta, que consola, que reanima e que nos torna melhores a cada momento, a cada dia. Que Jesus nos abençoe em todos os propósitos de nossas vidas e que nós tenhamos a certeza absoluta em Deus de que nós todos, os que vamos viver para sempre, saudamos aquele que veio trazer ao mundo recursos extremamente importantes às nossas vidas. Ave Cristo. Com muita alegria encerro esse momento, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ampare em todos os instantes de nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez pela alegria de estar com vocês. E até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.